Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou aqui agora para mais um vídeo, tá? E o vídeo de hoje eu vou falar sobre acabamento, arremates, que é uma parte muito chata para crocheteira, pelo menos eu considero. Então, assim, quando eu finalizo uma peça e tem aquele monte de arremate, aquilo até me dá um certo estresse, né? Mas eu vou falar sobre o acabamento, que é o que faz a peça parecer realmente profissional. Por exemplo, aqui eu tenho essa peça, né? Olha só, considero uma peça lindíssima. Se eu olhar o lado de trás, ela também está perfeita. Então, isso para mim é o que conta, tá? Não só a beleza da frente, mas a beleza também do lado avesso. Porque para mim, se tiver nós, se tiver, eu vou mostrar para vocês de pertinho, olha, principalmente aonde tem muita emenda, né, que é nessa parte colorida, olha só. Aqui você não vai ver acabamento aparente, né? Todos eles vão estar bem embutido, bem escondidinho, e para mim é isso que conta. Bom, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo algumas formas de acabamento que eu fui pesquisando e fui utilizando aqui no meu ateliê. E eu trouxe, eu não sei se vocês viram no vídeo anterior, a peça que eu fiz com o fio verde. Eu tinha um fio verde aqui, um verde bandeira, que ele estava bem aí já há algum tempo, meio que parado, né? E aí eu, sem ter ideia de onde utilizar, eu resolvi fazer dois lugares americanos, tá? Então eu fiz esse, eu deixei aqui o arremate de propósito para mostrar para vocês como eu faço, né? Como eu faço para embutir esse arremate. E trouxe um que está por terminar, né? E aqui eu vou colocar a emenda para vocês verem como eu faço para emendar um fio no outro. Principalmente esse fio, que é um fio escorregadio, tá? Que é o fio Encanto. Tá? Então aqui eu vou ensinar algumas formas. Uma outra coisa que eu trouxe aqui foi esse tapete, assim, super colorido, né? Olha aí. Eu fiz com sobras de fio, de barbante, sobras de barbante. E aí eu fui colocando eles de uma forma para poder criar um tapete. E o avesso dele é esse aqui. Aqui vocês vão ver que tem, aqui não tem jeito de esconder, porque realmente foram muitas emendas, mas eu procurei deixar sempre de um lado só. Então, praticamente essa emenda ela está só aqui nesse local, concentrada mais nesse local. Mas olha, eu vou dizer para vocês que esse tapete aqui eu já tenho há uns 2 anos. E já lavei na máquina, já tá em uso já há bastante tempo e ele permanece do mesmo jeito. Não desmanchou, não estragou, tá do mesmo jeitinho, tá bom? Então, é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Espero que isso faça sentido para vocês. Se fizer sentido para vocês, deixa nos comentários aí qual a forma que vocês utilizam para fazer o acabamento de vocês e no final ficar com acabamento profissional e sem estresse. Porque a coisa mais desagradável é quando você vê aquele monte de fio e você não dá conta. Você fala, meu Deus do céu, não vai acabar nunca. Não é? Eu não sei com vocês, né? Mas comigo é assim. Eu tenho que ter assim o mínimo possível de acabamento para fazer, para eu ficar mais tranquilinha. Então eu sempre deixo um ou dois fios, lógico, não tem como não terminar e não ter fio para acabamento. Tem que ter, né? Não tem jeito. Então aqui eu vou colocar os materiais que eu utilizo. Eu vou até mostrar para vocês o que que eu uso para o acabamento. Eu uso eu tenho várias agulhas, né? Por quê? Porque eu utilizo agulha, essa agulha grossa, tá? Agulha de tecelão, né?
Aí eu tenho uma um pouco mais fina e assim vai, é conforme a necessidade, porque às vezes o mesmo fio que eu estou utilizando para esconder, eu utilizo para poder, às vezes, é, costurar uma etiqueta, né? Eu não gosto da etiqueta colada, tá? Eu até passo um pinguinho de cola nela, mas eu prefiro colocar, costurar ela com a mesma cor do produto que eu estou executando. Tá? Então, eu uso essas agulhas e eu uso também cola. Qual a cola que eu utilizo? Eu utilizo essa Pega Mil, que é uma cola de artesanato, mas a que eu mais gosto mesmo, vou ser bem sincero com vocês, é essa T6000 da Tech Bond. Não vou fazer propaganda, né? Não é o meu intuito, mas olha, eu gosto porque aqui ela tem essa ponta e aqui você vai colocar, vai embutir essa pontinha bem dentro do ponto onde você quer esconder e passar a cola. Essa minha aqui ela já está no final e eu não consegui encontrar é, aqui perto de casa. Eu tenho que comprar pela internet, né? Eu não consegui encontrar aqui perto de casa. Perto de casa eu só consegui a outra. Olha, ela ainda tem, mas eu tenho que fazer um pouquinho mais de força para conseguir, porque ela tá bem aqui já na pontinha, tá? Mas mesmo assim ainda tem. Essa aqui ainda dá para utilizar. É essa cola que eu utilizo e essa Pega 6000 para mim é uma das melhores, tá? Ela é a prova d'água, flexível, prova d'água e flexível, tá? É cola para artesanato. Então, eu gosto dessa. Essa daqui é boa para colar, sim, é ótima, tá? Só que ela não tem aquela ponta fininha. E aí você tem que tomar cuidado, porque aqui, olha, o orifício dela é grande, então você tem que tomar cuidado na hora de apertar para não ir muito. E aí acaba sujando a sua peça e não é essa a intenção, né? Então, essa aqui eu tenho que usar, mas usar muito, muito cuidado. Fora que aqui o material dela para apertar é como se fosse uma pasta de dente, né? Aquelas pastas de dente antigas, que é uma latinha, né? E aí, se você apertar, ela vai embora, né? Essa daqui ela já demora um pouquinho mais, então você tem que fazer força para poder subir, e aí ela demora para. Ela cai só aquela gotinha mesmo que você precisa. Então, passando dessas considerações, agora eu vou mostrar. Aqui vocês viram, né? Eu fiz o lugar americano, né? Eu achei que ficou bem bonito, ó, gente. Olha que legal, tá? Ficou um lugar americano bem interessante. Ele ficou com 38 centímetros de diâmetro. E eu já tenho dois vermelhos, né? Esses aqui eu vou levar na feirinha também. Então eu consegui fazer dois. Eu tenho esses dois vermelhos e vou levar os dois verdes para a feirinha que eu vou fazer próximo ao Natal. Gostaram da ideia? Então vamos lá. Agora vamos ao que interessa, que é a questão dos arremates. Os arremates, para mim, eles são fundamentais para um bom acabamento e deixar a peça assim, muito, muito perfeita. Eu vou ter que virar a câmera, né? E aí, agora eu vou mostrar mais a parte mesmo, a parte funcional. De várias formas que eu fui fazendo, essas que eu vou passar para vocês é uma forma de arremate que é uma maneira rápida e eu achei mais prático, né? E deixa assim não deixa volume, né, de fios, então fica bem discreto. E eu vou colocar o passo a passo de como eu faço e de maneira mais explicativa, tá bom? E aí comentem aí se vocês acham que, se vocês fazem do mesmo jeito, se vocês têm uma outra forma. É, a gente, na vida inteira, a gente aprende com todo mundo. Tá? Então aqui a gente tá fazendo uma troca de informações. Eu aprendo com vocês e passo dica que eu sei, né? Que é para vocês também poderem fazer, entendeu? É isso. Eu vou virar a câmera e aguarde aí, tá? A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como eu faço o meu nó de tecelão, tá? Esse nó de tecelão eu uso de várias formas. Eu uso para emendar os fios, né? E eu uso para trocar de cor, né? Então, quando vai trocar de cor, eu também utilizo essa forma.
Então, para mim, eu aprendi essa forma de amarrar e foi a melhor. Foi a que eu encontrei para deixar um acabamento muito perfeito. E eu vou mostrar depois na prática, né? No final eu vou mostrar na prática como funciona para poder esconder esse nó e não ficar aparente. Eu aqui, eu utilizo esse nó, muitas vezes eu deixo a pontinha e acabo escondendo entre um ponto e outro. Mas esse nó é aquele nó que a gente encontra muitas vezes em alguns barbantes, é aquele nó que você fala assim, nossa, tem um nó aqui no meio, é exatamente esse nó. Ele vem cortado e aí você não consegue desamarrar por nada. Mas eu faço assim, tá? Eu pego 2 fios, aqui eu vou colocar com cores diferentes, que é para vocês terem a noção. Aí aqui eu passo um por cima do outro, tá? Esse de cima eu dou uma torcidinha nele para baixo, tá? E aí eu venho com ele por cima. Vou usar aqui venho com ele por cima, passo por trás desse rosa, né? Vou usar assim que é para ficar mais fácil. Entro com ele e olha aí, ele formou um anelzinho, tá? Aí eu venho e puxo. Olha só. Ele não arrebenta por nada desse mundo, tá? Não abre, ó. Vem e puxo. Só que eu, como sou uma pessoa prevenida, né? E eu não gosto de surpresas, né? O que eu faço? Eu coloco ainda com tudo isso, ainda coloco um pinguinho de cola. Aí eu venho com a minha cola aqui e coloco uma pontinha de cola. Deixo secar, né? Aqui eu ponho uma pontinha de cola. Deixo secar e eu venho aqui e corto. Posso cortar bem rente, tá, gente? E aqui é sem dó mesmo. Não vai estragar. Ó, corto. E venho aqui e corto. Corto bem rente mesmo. Pra não ficar nada aparecendo. Certo? E aqui, ó, eu fico com uma emenda pra poder trabalhar. E olha, tô puxando com força, tá? Com bastante força. E ele não solta. Não solta. Gostaram dessa dica? Se gostaram, deixe no comentário aqui abaixo. Então, é assim que eu faço a minha emenda, que eu considero perfeita. Relacionada a esse tapete colorido. Tapete colorido, né? Ele teve bastante emenda, né? Então, o que eu fui fazendo no decorrer da confecção desse tapete? Eu fui fazendo, fui emendando, fui cortando e já fui deixando ele bem alinhado. Tá? O que eu fui fazendo nesse tapete? Conforme eu fui emendando os fios, né? Eu já tinha uma boa quantidade, que eu juntei uma boa quantidade, mas mesmo assim faltou e eu precisava complementar. O que eu fiz? Eu fui fazendo e já fazendo a emenda e já arrematando, já cortando os fios. Por quê? No final, se você deixar tudo pro final, você vai ficar estressada, porque ia ter uma tonelada de fio para poder arrematar. E aqui eu fui fazendo e já fui deixando tudo certinho. E aqui, olha, eles foram ficando muito menos aparente, tá? Aqui é o avesso da peça, ele foi ficando muito menos aparente. Isso nesse tapete colorido, tá, gente? Mas numa peça nossa, o que a gente vai fazer? Aí eu vou mostrar o pulo do gato, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui 3 square que eu vou terminar
eu vou fazer um trilho de mesa, aquele trilho de mesa folhas, né? E aí, primeira coisa, no acabamento, né, nessa flor, que é a flor catavento, eu aqui vou colocar... Por que eu tenho duas flores igual e uma diferente, né? Porque no trilho eu vou colocar... São de 3 folhas, eu vou colocar uma folha catavento, outra folha catavento, e a folha do meio, a flor do meio, eu vou colocar rasteira. Porque se a pessoa quiser colocar um arranjo, um vaso, ele não vai ter problema, porque não vai ter elevação. E nesses aqui, das laterais, eu vou colocar pérolas. Além dele ser um pouco mais volumoso, eu vou colocar pérolas. Então, no acabamento, eu já deixo esse fio aparente, porque aqui mesmo eu já vou amarrar minha pérola e vou passar para trás, para depois eu colocar, para depois eu embutir esse fio. No square, o que eu aconselho vocês? Fazendo e já arrematando, fazendo e arrematando. Por exemplo, aqui eu já fui arrematando o centro, eu fiz o anel mágico, e aqui eu já arrematei. Então aqui você não vai ver esse fio aparente nessa parte. Agora aqui eu já fui trabalhando o meu square e já fui trazendo ele, embutindo esse fio. E olha, eu dei aquele nó de tecelão que vocês viram, mas mesmo assim ainda trouxe ele um pouquinho para dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho de cola, tá? Um pouquinho de cola, vou deixar aqui. Esse aqui eu preciso deixar secando, tá, gente? Ó, essa cola não... Assim, a meu ver, essa cola não é adequada. Ela escorre. Eu prefiro demorar um pouquinho com a outra. Olha, por que essa cola é interessante? Olha, porque ela sai exatamente um pouquinho, que é o que eu preciso. Aí eu venho aqui. E mesmo que eu tenha feito aquele nó de tecelão, eu ainda costumo trazer ele um pouquinho ainda para dentro. Passo a cola. Aperto um pouquinho. Já venho aqui e corto. Por que eu faço isso, gente? Porque se eu deixar para fazer tudo no final, eu vou me estressar. Vou me estressar porque eu vou ficar com muito fio aparente. E aí, no final das contas, aquilo que podia ser um prazer, né? Fazer uma coisa prazerosa, acaba sendo estressante. Então, eu venho aqui, corto. Tá? Eu vou embutir até mais aqui. Eu posso cortar até mais. Tá? Aí. E aqui também. Pronto. Agora eu tenho o square limpo. Eu só vou ter essa emenda aqui, que eu vou emendar o fio cru, para poder começar o outro trabalho. Compreendem como fica mais fácil? Faz sentido para vocês? Já ir deixando tudo limpinho? Olha só, não fica perfeito? Esse aqui ele não vai ter o acabamento com pérola, então eu já pude fazer isso, certo? Agora, aqui eu deixei essa quantidade de fio, por quê? Eu vou trazer esse fio até chegar aqui no meio, porque quando eu vou começar a fazer com o cru, certo?
Ah, mas eu não gostei. Então eu venho aqui, volto e começo de novo. O trabalho da crocheteira, ele é basicamente olhar aonde está o trabalho, se ele está perfeito, se ele não está perfeito. Então, eu desmancho quantas vezes forem necessário. Então, aqui eu venho, pego novamente. Ah, agora sim. Aí venho, pego novamente, faço um ponto baixíssimo. Venho, pego novamente, faço outro ponto baixíssimo. Ficou melhor, né? Olha aí. Ficou bem melhor. Certo? Agora aqui eu vou emendar o meu fio cru. Então, eu venho aqui, faço aquele mesmo esqueminha, passo por cima, venho, tem esse fio claro, né, que é o fio cru, venho aqui, passo o verde por cima e por baixo do cru. E aqui eu dou o nozinho. Ele ficou bem rente aqui, ó. Bem rente, tá? Eu posso aqui já cortar. Aqui não vai ter problema de escapar. Eu posso passar um pininho de cola e cortar. Só que nesse caso, Sueli, eu prefiro trazer um pouquinho mais pra cá. Então, eu venho aqui dentro e eu já trago esse fio pra cá. Vou introduzindo, né? Olha lá. Passo pra cá. Passo pra cá. E passo pra cá. Olha lá, mais 2 vezes, porque é aqui que eu vou fazer os meus 3 pontos altos, e aí ele vai esconder. Aí sim, eu venho aqui, coloco um pinguinho de cola, né? E corto. Nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse aqui já é o verde, então ele fica mais fácil, né? Porque ele vai esconder atrás do verde mesmo. Então eu venho aqui, trago pra cá. Esse aqui, se vocês se atentarem, ele vai ficar bem escondidinho, porque vai ter um leque, né? Vai ter um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aí eu vou trazendo para escondendo. Vou trazendo. Eu tento trazer até onde vai começar o outro bloquinho de ponto alto, tá? Aí aqui eu venho, passo um pinguinho de cola, tá? Eu já vou fazer isso, que eu quero começar um pouquinho com vocês pra... Olha só. Um pinguinho de cola. Passo aqui. Seguro um pouquinho. Passo aqui. Viu porque que essa cola é melhor que a outra? Essa aqui ela cola? Cola sim. Mas esse bico dela aqui, ele esparrama muita cola, tá? Não tem aquela precisão, tá? Olha aqui, ó. Muita cola. E o que eu preciso, nesse meu caso, é que suje o mínimo possível a minha peça com cola. Vai colar e não vai fazer sujeira, tá? Aqui eu sinto a cola. Aqui eu sinto a cola.
mas não vai fazer sujeira. Aí eu venho aqui e corto os fios que estão sobrando. Quando eu começo a outra carreira, eu já vou estar com os meus arremates todos feitos. Olha só. E tá aqui. Aí quando eu venho com o fio aqui, o que que acontece? Ele já vai dar mais uma sustentação. Vai dar mais uma sustentação. Tá? Então aqui, ó. Eu vou vir aqui. Vou subir. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Fazer 3 pontos altos, desculpa. Três pontos altos. 2 correntinhas. Mais 3 pontos altos. Uma correntinha. E aqui eu faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Olha só, gente. Percebe? Aonde tá a emenda? Aonde? Fica muito, muito perfeito. E aí a gente não fica estressado. Outra coisa que eu aprendi é assim, se eu vou fazer em larga escala, né? Eu tenho uma entrega muito grande para fazer de vários tapetes. Né? Eu vou até pegar um exemplo aqui de um kit de tapete. Olha só, se eu vou trabalhar com um kit de tapete e eu vou utilizar várias cores, então, o que que você pode fazendo? Você pode ir trabalhando os fios, né? As bases, por exemplo, trabalha as flores primeiro. Trabalha as flores primeiro, faz todos os squares, aí vem, depois que fez todos os squares, faz todas as bases, usando o mesmo barbante cru. Também vai fazendo, depois vem, coloca o fio azul, claro, faz nesse, vai fazendo por produção. Se você vai fazendo por produção, você pode ir trabalhando desse jeito, mas nada impede que você também já vá arrematando, tá? Porque isso vai gerar menos estresse. E o que a gente precisa é estar relaxado, porque quando você começa a ficar muito estressado com aquele monte de fio, né? Aí aquilo também não acaba não sendo prazeroso. Para mim, o crochê, ele tem que ser prazeroso. Porque se ele começar a me trazer um certo estresse, ele acaba não fazendo bem, né? Ele acaba me prejudicando. Então, se você vai trabalhar por produção, é legal trabalhar as cores e fazendo as 3 peças ao mesmo tempo. É legal, dá para fazer. Eu concordo. Agora, isso não impede que você já vá arrematando. E fica o seu trabalho limpo. No final, você vai ver um avesso perfeito. Olha só. Esse é o avesso que toda crocheteira quer. Que é um trabalho de profissional. Né? Acaba ficando limpo, sabe? No final das contas, esse trabalho ele é limpo. Você pode pegar onde aqui até para eu encontrar aonde é o final, eu tenho dificuldade. Eu tenho que procurar. Já teve vezes de eu descobrir um erro e ter que desmanchar, porque eu falei, não vou entregar com esse erro. E aí até para achar o erro, eu tive dificuldade. Até para desmanchar, para corrigir o erro, eu tive dificuldade. Então, esse, para mim, é o acabamento que eu considero perfeito.
tá bom? Agora, me digam aí se vocês têm algum outro tipo de acabamento que é fácil, prático. Aí mandem para mim link ou, né, para que eu também possa aprender, porque assim, aqui a gente está trocando informações, né? Trocando informações. Bom, gente, agora, última coisa que eu vou fazer é emendar aquele fio dourado, que é o fio Encanto. Bom, pessoal, aqui, como eu já havia ensinado vocês, ensinado não, já havia demonstrado para vocês, eu já vou embutindo os fios, né? E eu deixei aqui essa pontinha proposital, que é aqui eu vou passar a minha cola e vou poder cortar. Mas o fio, eu passei ele pra cá eu já até cortei. E aí ele ficou sobrando esse pedacinho aqui que eu vou passar a cola com vocês, né? Então, vamos lá. A gotinha de cola, olha só, é isso que eu falo, que é, não precisa muito. Essa daqui, agora eu vou pegar a grande, né? Não vou pegar mais a pequena, não. Essa é maravilhosa, T6000, tá? Aí aqui vocês veem, ó, não vaza pra cá, não vaza pra cá. E aqui já pode cortar, né? Venho e corto. Pronto, aqui eu já tenho, já está limpo, né? Perfeito. Agora com a agulha grossa, eu vou passar o fio. Esse fio dourado, ele é meio chatinho, né? Porque ele é um fio que escorrega, né, gente? Quem trabalhou com ele já sabe. Aí eu venho nessa minha agulha. E vou costurando. É costurar mesmo. E eu vou olhando aqui, onde eu posso passar. Porque eu também não quero que apareça como se eu tivesse feito uma costura bruta, sabe? Então, aqui, olha, eu vou passando aqui por dentro. Olha, passo nesse, passo nesse. Eu vou embutindo esse fio. Eu vou trazendo ele o máximo que eu posso. Ele já tá amarrado, mas mesmo assim, eu vou trazendo o máximo que eu posso e ainda vou me garantir com o pinguinho de cola. Pronto, eu acho que caminhando até aqui foi o suficiente, tá? Ó, não repuxou o meu bico. Parece que tem fio aqui atrás? Parece que eu fiz algum arremate? Né? Olha aí, é isso que tem que ficar bem claro para vocês. É que não pode parecer arremate, tá? Aí aqui eu venho com a cola, ó, exatamente esse pinguinho de cola, venho e coloco aqui. Coloco bem para encaixar, aperto, aperto e já posso cortar, que não vai escapar. Aí depois vai terminar de secar. Pronto. E aqui ficou já com acabamento perfeito. Fica ou não fica bonito, gente? Olha. Olha só. Olha o avesso. Eu sou, não sei vocês, tá? Mas eu sou bem chata com relação ao acabamento. Então, assim, se eu vou comprar uma roupa pra mim, de tecido, né? Normal. A primeira coisa que eu vou olhar é por dentro dela. Se tem fio solto, se ela tá com acabamento perfeito. Eu sou bem chata com relação a isso. Então, as minhas roupas, elas têm que ter um acabamento perfeito. E aí eu penso, se eu sou exigente com o acabamento de roupa, por que que a minha cliente, ela não pode ser exigente com o acabamento de uma peça de crochê? E a gente tem que pensar que essa peça é para toda a vida.
Isso aqui vai durar, vai passar de geração. Vai passar de geração. Bonito? Gente, eu espero que tenha feito sentido para vocês. A última etapa, eu vou só amarrar esse fio dourado, né? Iniciar o bico, para que vocês possam ver como que eu faço novamente, tá? Então, vamos lá. Vou emendar o fio. Então, na hora de emendar o fio, o que eu pego? Eu pego o fio dourado, coloco por baixo, o fio verde, coloco por cima, dou uma cruzada nele, passo o meu fio verde por cima do dourado, introduzo nesse anel que eu formei, tá vendo? Introduzo aqui, ó. E aqui eu puxo o meu fio. Dei o nó, puxei bem. Olha. Até sentir que ele não corre mais, olha aqui. Certo? Aqui, ó. Eu posso cortar bem rente como a emenda do nó de tecelão. Mas eu já falei isso para vocês, eu vou colocar um pinguinho de cola. Além de colocar o pinguinho de cola, né? Nesse nozinho, tá? Eu vou colocar aqui um pinguinho de cola nesse nozinho. Eu ainda vou introduzir o fio dourado aqui dentro. Vou passar por dentro. Vou caminhar, né? Vou caminhar ele por dentro. Aqui. Um pouco aqui. Vou caminhando até onde dá. Posso já colocar o pinguinho de cola. E aqui também. Aí eu venho, nesse daqui, eu até coloco numa vez para ficar mais fácil. Que eu vou esconder aqui atrás. Então, eu começo escondendo aqui atrás. Olha lá. Eu coloco um nozinho para um lado, outro para o outro. Isso também vai fortalecer, né? Além do nó ser um nó que não vai desmanchar, eu não corro nenhum risco, né? Nenhum risco na lavagem, nada. Nada, nada, nada. Aí eu trago um pouco mais pra frente e posso passar o meu pinguinho de cola aqui. Pronto. Aqui eu já posso colocar a minha cola e cortar. Mas eu aqui vou começar com vocês, só para que vocês possam ver como fica perfeito. Olha. Eu vou fazer meu picôzinho. Opa. Venho. Faço mais um picôzinho. Mais um picôzinho. E pronto. Vamos colocar assim? Olha. Olha aqui atrás. Gente, é perfeito ou não é? E aqui, olha,
sem estresse, já vai ficando bem acabado. No final, só vai sobrar esse aqui para eu arrematar, que foi o que eu fiz com vocês naquela finalização. É muito mais fácil, não é? Agora eu vou virar a câmera para poder conversar com vocês e me despedir. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Gente, eu vim me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo. É o que eu faço aqui e que tem dado certo. E eu resolvi passar isso tudo para vocês, tá? Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, ficou. Mas eu acho que para quem quer aprender a fazer um acabamento, como eu passei por várias fases, né, do crochê, fazendo vestuário, fazendo bolsas e fazendo peças de home, né, de home decor. Então eu tenho ainda uma experiência bem larga para poder passar para vocês e fazer essa troca de informações, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Curtam, comentem, compartilhem e me siga para mais informações, tá bom? Clica no sininho para ter as notificações de novos vídeos. O próximo vídeo, ele vai ter um assunto interessante que eu vou falar sobre os 5 motivos de você continuar crochetando, tá? Agora eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!